Boa noite, galera. Período de quarentena. E não é por isso, né, que nós vamos ficar parados. Então vamos estudar. Bom, nas últimas aulas estávamos estudando a Idade Média. Lembrando que esta aula ela está sendo feita especialmente para os alunos do Supercursos Palmeira dos Índios, certo? Nas últimas aulas nós vimos a Idade Média. E a Idade Média ela chega ao seu fim, né, como todos sabemos, com a queda de Constantinopla. Mas não é só isso. As cruzadas elas intensificaram esse fim, elas prepararam esse fim. Houve uma retomada dos pontos comerciais, sobretudo aquela região do Mediterrâneo volta a ter comércio, volta a ter relações comerciais. E isso é fundamental para o que a gente chama de renascimento. O Renascimento é um movimento de transição que acontece no século XIV. A partir do século XIV, certo? Ele começa a partir do século XIV, na Itália. Por que a Itália? A Itália é uma das primeiras regiões, certo, a vivenciar o Renascimento, sobretudo porque é lá que vão ser inicialmente retomadas as relações comerciais. E por conta disso, a Itália ela começa a liderar isso que nós chamamos de renascimento. E o que foi esse renascimento? Esse renascimento acontece em vários âmbitos, sobretudo no âmbito comercial, no âmbito artístico e no âmbito científico. Claro que isso vai se multiplicar e se espalhar para todas as outras áreas possíveis naquele momento, certo? Vamos lembrar um pouquinho da Idade Média. A galera vivia sob influência da Igreja Católica. Então havia muitas regras, havia conceitos de pecado, de usura, de usufruto material. Então a Itália ela vai figurar nesse momento, certo? No Renascimento, porque o período é um período extremamente importante se nós formos pensar no que nós chamamos de classicismo, certo? O que a gente chama de classicismo. E esse classicismo ele misturava conceitos racionais e humanistas. Ah, o que é conceito racional? Forma de explicar o mundo diferente da Bíblia, né? Razão. Explicar o mundo a partir da razão, o que difere dos conceitos que a Igreja Católica defendia até então. Então, esse pessoal já defendia, certo, a diferenciação entre fé e razão. Claro que não havia uma ruptura muito abrupta, não era uma ruptura abrupta. Esses homens que fizeram esse movimento do Renascimento, eles eram homens do período da Idade Média, do final da Idade Média. Então eles não eram 100%, não romperam 100% com os padrões existentes. Então nós já temos aí o classicismo. Isso tudo de pensar na razão era porque eles acreditavam que o ser humano era capaz de dominar a natureza, era capaz de controlá-la. As vontades desse ser humano que eram o foco nesse momento, e não mais uma força divina interferindo em tudo. Então esse ser humano passa a ser privilegiado por isso, certo? Então, nós vamos ter uma grande efervescência de pensamento. Isso vai gerar o que nós chamamos de antropocentrismo. O que nós chamamos de antropocentrismo. Que pelo nome vocês devem ter percebido, né? Antropos é o homem. E centrismo é o centro, certo? Vem de centro, que é o centro. Então esse ser humano ele passa a ser o protagonista no processo. O antropocentrismo, obviamente, ele é oposto ao que nós chamávamos de teocentrismo. O teocentrismo tão pregado no período da Idade Média, o teocentrismo tão figurante nas artes da Idade Média, aquelas artes sacras, vitrais de igrejas, né? E o movimento agora vai ser levar esse homem para o centro.
E com esse homem no centro do movimento, nós vamos ter uma valorização das características humanas. E isso vocês vão perceber em uma característica muito importante: o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer, pelos prazeres materiais e pelos prazeres sensoriais também, sim, os prazeres sensoriais. E essa era a característica que diferia, uma das características que mais diferia do padrão da Idade Média, né? Não era mais servir somente a Deus, mas também se satisfazer, obviamente. Isso é o ser humano. Então ele pregava essa busca por prazeres materiais e também por prazeres sensoriais, que era o oposto do pensamento medieval. E se isso se opõe ao pensamento medieval, outra coisa também ia se opor, o que nós chamamos de racionalismo. O racionalismo também vai se opor ao pensamento medieval. Simplesmente por quê? Porque ele vai pensar, ele vai partir da observação e de experimentos. É nesse período que vocês vão ter vários questionamentos à igreja, né? Uma retomada do pensamento de questionamentos à igreja no âmbito das ciências nesse momento, né? Grandes questionamentos nesse momento. Heliocentrismo, por exemplo. A igreja defendia o geocentrismo, né? A Terra como centro do universo, o ser humano como auge da criação divina. E não, o pessoal do racionalismo já defendia outro ponto a ser observado, quando nós vamos pensar em Galileu Galilei, por exemplo. Então já pensava de uma forma racional, valorizando a razão humana. Um papel caiu aqui no meio e eu coloquei para fora. Então você vai ter uma valorização da razão humana. Isso vão ser características fundamentais para o que nós chamamos de renascimento. Perceba aí que nós já temos os elementos do âmbito cultural, uma valorização dos prazeres, do ser humano como centro, do âmbito científico. Exatamente. É aqui que vai surgir aquela ideia lá, aquele princípio descartiano, né, o racionalismo descartiano, de se pensar as coisas, mas a partir da experimentação. Sempre buscar experimentá-las, sempre buscar comprová-las, testá-las, repetir o experimento várias vezes. E isso evolui para uma coisa que nós chamamos de naturalismo. O próprio Descartes pensava isso, que com a melhoria da relação do ser humano com a razão, eles inventariam uma forma de dominar a natureza, de submetê-la às vontades do ser humano para melhorar a vida do ser humano. Máquinas para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa relação. Essa é a nossa relação com o meio. Relação do homem com o meio. Sim, com o meio no geral. Certo? Essa relação do homem com o meio. Enfim, a natureza agora passa a ser dominada, submetida às nossas vontades, né? Por conta disso, o ser humano vai viver um período de otimismo. Sim, agora somos o centro, né? E esse período vai se invocar no que chamamos de um período de otimismo. Nós somos o centro, certo? Ele vai passar a descobrir coisas por conta própria, por conta da sua capacidade. É um período de grande inventividade, sim, um período de muita inventividade. É um período de progresso, a crença no progresso. A partir dessas invenções, sim, aquele pensamento de dominar a natureza, obviamente, gera uma crença no que nós chamamos de progresso. E é a busca disso que vai tornar os seres humanos individualistas. Aquela competição, o individualismo. Na Idade Média nós tínhamos um pensamento coletivo, a servidão, todo mundo servindo, todo mundo trabalhando em prol de um feudo, né, em prol da economia feudal. Agora temos o individualismo, cada um é capaz de buscar Deus da sua forma, cada um é capaz de buscar e de descobrir as coisas por sua própria capacidade. Então é aqui que nós vamos ter o pensamento chave para esse nosso novo mundo que está se iniciando, essa nossa nova era de progresso, não é isso? Então, onde é que vai acontecer isso? Bom, esse movimento ele vai se espalhar
a partir da Itália para toda a Europa, né? Mas ele pode ser dividido basicamente em 3 períodos, que são, eu vou falar em italiano, né, que é mais culto, né? Trecento, sim, dá para fazer assim, ó, Trecento, certo? O que nós chamamos de Trecento, que acontece no século XIV, certo? O Quattrocento, que acontece no século XV. O Quattrocento, só penso em italiano, juntando os dedinhos. O Quattrocento. E por fim, o que nós chamamos de Cinquecento, ou Cinquecento, né? Cinquecento, né? O período em que ele vai se espalhar para outros países, vai se importar, vai se exportar, né? O Renascimento ele é exportado, ele passa para outras nações, né? Essa crença no progresso se espalha por toda a Europa. Então nós vamos ter a ida desses movimentos para a Espanha, por exemplo, Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Inclusive isso vai motivar as grandes navegações também, vai ser um dos motivos, né? Aquela crença no progresso, eles vão inventar bússola, instrumentos de navegação, e isso tudo vai contribuir para o que nós vamos chamar de grandes navegações. Mas não foi só disso que viveu. O período também é muito importante, porque é nesse período que vai se consolidar um movimento artístico de grande importância. E esse movimento artístico só gera gente extremamente inteligente, gente que podia fazer de tudo. Sim, gente que fazia de tudo ao mesmo tempo. Escultor, pintor, matemático, físico, era tudo. Inventou tudo. Por exemplo, Leonardo da Vinci, né? Quem não conhece a Mona Lisa, as plantas dele do estudo para fazer helicóptero, né? Leonardo, Michelangelo, por exemplo, Botticelli, Giotto, né? E entre outros como Dante, né? O Inferno de Dante e Camões na literatura portuguesa. Bom, vamos lá. O importante se pensar nesse momento é que todo esse movimento que nós chamamos de Renascimento, esses artistas, esse pessoal era financiado, eles gastavam dinheiro para produzir isso. Então havia uma prática muito comum que nós vamos chamar de mecenato, ou os mecenas. Os mecenas vão financiar isso, eles vão colocar um dinheirinho na coisa, certo? Por exemplo, a igreja vai financiar muito isso, porque ela vai pagar para, por exemplo, pintores fazerem a Capela Sistina, né? Os afrescos lá da Capela Sistina, fantásticos. Então, aqui a gente tem um resumo bem básico do que foi o Renascimento. Vamos agora a algumas questões sobre o tema, questões do Enem, certo? Sobre essa temática. Bom, primeira dessas questões, a questão 29 do Enem de 2014. Atenção, a filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, ou seja, para Galileu, sim, esse texto de Galileu, o universo foi escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então aqui a gente já tem Galileu. Galileu defendendo o quê? O seu ponto de vista sobre esse universo. O universo é construído por leis matemáticas. Bora lá as opções. E aí o enunciado pergunta o seguinte: no contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender o quê? Se a gente defende que o universo ele é escrito em língua matemática, olha aqui, ó, em língua matemática, nós estamos defendendo o quê? Letra A, a continuidade do vínculo entre ciência e fé, dominante na Idade Média. Pera aí, mas Galileu quase foi queimado, né? Letra B, a necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. Vamos olhar as outras opções. Uma oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Olha aqui. Esta é a resposta.
Por quê? Há uma oposição a essa nova física, a esse novo estudo matemático e físico sobre a existência do universo, que se opõe a quê? Aos princípios da filosofia escolástica defendida pela Igreja. A filosofia que dominou aquele período da Igreja. A união entre fé e razão. Não. Agora, fé é uma coisa e razão é outra. Cada um explica o mundo de formas diferentes. Vamos à próxima questão. A próxima questão é a questão 12 do Enem de 2013. Outro texto importante, né? Agora de Nicolau Maquiavel, que também é daquele período. Maquiavel, inclusive, é um importante cientista político de Florença. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro. Olha aqui, ó, é muito mais seguro ser temido que amado quando haja de faltar uma das duas. Então, para ele, a gente até pode tentar ser temido e amado, né, como governante. O Príncipe é um livro que é uma dica para o governante da de Florença, né, um grande ensinamento de Maquiavel. E aí ele prefere, certo, que você, na falta de ser amado, seja temido. Porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral, são ingratos. Sim, seres humanos, nós somos ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Falou em dinheiro, a gente está dentro. E enquanto lhe fazem bem, são inteiramente teus. Olha, enquanto a gente faz o bem para uma pessoa, ela está lá com a gente. Oferece-te o sangue, oferecem o sangue delas para nós. Os bens, a vida e os filhos. Como acima disse, o perigo está longe, né? Quando o perigo está longe. Mas quando o perigo chega, eles são os primeiros a fugir. É na hora do perigo, na hora do aperto, que a gente vê quem é amigo de verdade, né? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, aqui ó, Maquiavel define o homem como um ser. Olha, quem é o homem para Maquiavel? Munido de virtude, é um ser virtuoso, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política? Talvez. A gente sabe que muito político hoje ganha porque tem muito dinheiro, né? Pode comprar voto. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Isso aqui são essas características. Então é essa a resposta. O ser humano é ingrato, volúvel, simulador, covarde e ávido de lucro. E ainda assim, por conta do interesse, enquanto a gente pode oferecer alguma coisa para ele, ele está lá com a gente. Quando não, ele corre, ele foge. Vamos à questão 28 do Enem de 2010. Outra de Maquiavel. Eu gosto desse autor. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Dessa vez ele está falando da crueldade. Quando a gente deve usá-la, né? Se seu propósito é manter o povo unido e leal. Se for manter o povo unido e fiel a você, seja cruel. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que por muita piedade permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Para Maquiavel, se a gente é piedoso demais, se é bobinho demais, né, só se lasca. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se em quê? Para manter a ordem. O que Maquiavel propõe? Veja que o texto ele propõe que de vez em quando a gente seja cruel. De vez em quando, né? Que de vez em quando a gente seja cruel. Ele propõe isso. Então, vamos às opções. Inércia do julgamento de crimes polêmicos. Fica lá, bobão, esperando. Não, né? Bondade em relação ao comportamento de mercenários. Você sabe, né? Mercenário trabalha para quem pagar melhor. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. Quer dizer, o cara pecou, o cara perdoa. Neutralidade diante da condenação de servos. Na verdade, ele não está propondo isso não, né? Então só sobra o quê? Uma conveniência. Você tem que saber usar tanto o poder tirânico quanto a sua moral. Se você souber usar a crueldade com um padrão de certa moralidade, né, dentro da sua moral, se for a sua conduta, você vai conseguir manter o seu reino. Essa é uma opinião de Maquiavel, né? Então nós temos aqui a letra E. A questão 40 do Enem de 2011. Vamos lá.
acompanhando a intenção da burguesia renascentista, sim, a burguesia estava querendo ampliar seu domínio, né? Então o Renascimento foi um período muito importante para ela, que já tinha começado a fazer isso no final da Idade Média. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Sim, os cientistas, você sabe, né? Agora no Renascimento, o cientista também é artista, escultor, pintor, pesquisador, é tudo. Então ele trabalha com espaço, com luz, com perspectiva, com cor, com sentimento, com estátua, com tudo. O texto apresenta o espírito de época que afetou também a produção artística. A produção artística, ela mantém uma relação com o quê? Uma relação entre o quê? Fé e misticismo. Esse texto está falando de fé e misticismo. Ciência e arte. Cultura e comércio. Política e economia. Astronomia e religião. Vamos novamente ao texto. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica, ciência, e da invenção tecnológica, também ciência, né? Até porque as grandes invenções vêm cientificamente, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento, que é a arte. Estamos falando de ciência e de arte. Bom, e para finalizar o nosso estudo sobre Renascimento, nós temos aqui um textozinho um pouquinho mais complexo. Vamos lá. O franciscano Roger Bacon, que não é a carne de porco, foi condenado entre 1277 e 1279 por dirigir ataques aos teólogos. Sim, aos teólogos, aquela galera que se acha que sabe de fé. Por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental. E também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu, abre aspas, pode ser que fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível, sem a ajuda de animais. Que se fabriquem máquinas voadoras, nas quais um homem bata o ar com asas como pássaros. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Fecha aspas. Ele praticamente preveu muitas inovações tecnológicas que a gente usa hoje, né? Avião, cruzeiros. Esse texto aqui é do historiador Fernand Braudel. Fantástico. Considerando a dinâmica dos processos históricos, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon elas se inseriam plenamente no espírito da Idade Média. Nossa Senhora, ele é medievalista com esse pensamento aqui? Este é chamado de bruxo, ia para fogueira. B. Estavam em atraso com relação ao seu tempo. Se ele está prevendo o futuro, não é atraso, né? Você está pensando no futuro, né? No ser humano dominando plenamente a natureza. Opunham-se ao desencadeamento da Revolução Industrial. Nossa, quer dizer que essas inovações aqui, elas se opunham à Revolução Industrial. Tá vendo que interessante? Eram fundamentalmente voltadas para o passado. Não eram só para o passado, ele estava pensando no futuro. E sobra a letra E. Inseriam-se num movimento que convergiria mais tarde para o Renascimento, ao contemplarem a possibilidade de o ser humano controlar a natureza por meio das invenções. Enfim, terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Se você gostou, peço que compartilhe para que a gente possa se sentir motivado a produzir novas aulas. Valeu!